Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora, nós vamos dar continuidade à aula de limites envolvendo o infinito. No caso, agora nós vamos falar de limites no infinito. Extensões do conceito de limite. Limites no infinito. Há situações em que é necessário estudar o comportamento de uma função quando x cresce ou decresce indefinidamente. Ou seja, quando x tende a mais ou a menos infinito. Vamos à definição. Veja que quando nós vamos avaliar essa definição, quando x tende a infinito ou a menos infinito, no caso nós temos aqui o limite da função sendo um número L. Se a função tem um limite L, é porque f de x menos o limite dá menor do que epsilon. Só que não faz sentido escrever que x menos infinito ou x mais infinito é menor do que delta. Faz sentido dizer que x é um número imensamente grande, é maior do que qualquer número positivo, e que x é menor do que qualquer número negativo. E aí, todas as propriedades são válidas. Interessante também que você pode ter limite com x tendendo a infinito, dando menos infinito. Não convém decorar todas aquelas regras, e sim adaptar. Toda vez que você tiver um número, vai ser x menos a, menor do que delta. Se você tiver infinito, vai ser x maior que m. Se você tiver o limite dando um número, f de x menos L menor do que epsilon. Se você tiver um limite dando infinito, f de x maior do que m. E assim sucessivamente. Né? Vamos aí a alguns exemplos. Né? O primeiro exemplo é esse daí. Determinar os limites de 1 sobre x com x tendendo a mais e menos infinito, intuitivamente e provando pela definição. Para provar intuitivamente, nós vamos fazer o gráfico dessa função. Esse é o gráfico da função 1 sobre x. Você percebe claramente pelo gráfico que o limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre x, o que acontece? À medida que você aumenta, o gráfico se aproxima do eixo x, ou seja, o limite é zero. E se x tende a menos infinito, também o limite é zero. A função ela tem um comportamento assintótico aqui, e ela tende a zero. Você também nota que se nós formos dividir 1 por números cada vez maiores, o resultado vai dar um número cada vez menor, e por isso o limite é zero. Agora vamos para a prova. Eu vou fazer a prova do primeiro limite e vou deixar o outro como tarefa, certo? Eu quero provar que o limite com x tendendo a infinito de 1 sobre x é zero. Então, o que eu tenho que provar? Que dado m maior que zero, existe um epsilon maior que zero, tal que, se x tende a infinito, x tem que ser maior do que qualquer coisa. Então, x tem que ser maior do que m. E se o limite dá zero, a função menos o limite tem que ser menor do que... A função menos o limite, que é zero, tem que ser menor do que epsilon. Aí, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que pegar e transformar uma sentença e transformar na outra. Se nós pegarmos essa primeira, nós vamos ter que 1 sobre módulo de x é menor do que epsilon, porque 1 sobre x menos 0 é 1 sobre x, e 1 sobre x em módulo é a mesma coisa que módulo de 1 sobre módulo de x. Podemos inverter essa desigualdade. Invertendo a fração, a desigualdade inverte. Lembrando que essa regra só é válida porque são todos números positivos. E aí, agora eu tenho que comparar essa sentença com essa daqui. Aí você diz, professor, uma tem módulo e outra não tem. Mas lembre-se, se m é maior que zero, x é maior do que m, então x é positivo. Se x é positivo,
nesse contexto todo, eu posso reescrever que esse x é maior do que epsilon, e aí da comparação entre essas duas sentenças, eu posso dizer que tomando, perdão, pessoal, aqui faltou 1 sobre epsilon, né? Eu posso tomar, então, que m seja 1 sobre epsilon. Se nós adotarmos m igual a 1 sobre epsilon, nós teremos a correspondência resolvida. Lembrando que m e epsilon podem ser qualquer número positivo, agora eu digo que sempre para exercício de treinamento, de tentativa, para entender o limite, nós pensamos em m como um número grande e um epsilon como um número bem pequeno. Lembre-se que se eu pegar um número bem pequeno e dividir 1 por um número bem pequeno, eu vou obter um número bem grande. Você vê que a correspondência que nós encontramos aqui, ela é bastante consistente com o nosso problema. Vamos a mais exemplos. Bom, pessoal, vamos ao nosso segundo exemplo, que é um cálculo de limite, né? Aí, nós podemos ver de cara, né, que a ideia, eu vou fazer aqui um absurdo matemático, seria uma substituição de x pela tendência, só que eu não calculo o valor numérico de uma função para x tendendo a infinito, porque infinito não é um número, infinito é uma tendência. Mas vamos pensar, se a gente substituísse aqui, a gente encontraria algo dessa natureza. Pense em infinito como um número infinitamente grande. Se eu dividir 1 por um número infinitamente grande, o que vai acontecer? Se eu pegar um número infinitamente grande e levar ao quadrado, vai ficar infinitamente grande. Se eu dividir 1 por uma quantia infinitamente grande, esse termo aqui ele vai tender para zero. Ele vai ser muito pequenininho em relação ao 5. E aqui também. Infinito ao cubo tende ao infinito e 2 dividido por uma quantia infinitamente grande tende a zero. E aí nós temos que esse limite vai ser 5. Então, a ideia para limites no infinito também é fazer meio que uma substituição, entre aspas. O que seria essa substituição, entre aspas? É imaginar que esse infinito seria um número muito grande e o que aconteceria com a expressão se a gente tivesse um número muito grande naquele lugar. Detalhe, né, que pode aparecer bastante, é bastante frequente que nos limites abordados surjam expressões envolvendo o infinito, o número zero e a unidade, que em certas vezes podem ser simplificadas e em outras representam indeterminação. As formas indeterminadas são as seguintes. Nós já conhecemos bem uma delas, que é o zero sobre zero. Temos o infinito sobre infinito. O infinito sobre infinito, se você pensar em duas coisas infinitamente grandes divididas entre si, você diz, infinito sobre infinito dá 1. Os infinitos podem não ser iguais. Você pode ter um infinito maior do que outro. Então, o infinito sobre infinito, ele pode dar infinito, pode dar 1, ou um número, ou pode dar 0. Então, a gente vai ter que fazer uma análise mais criteriosa quando a gente tiver um resultado desse. Da mesma forma, o infinito menos infinito. Você não sabe qual função que cresce mais ou cresce menos para saber qual desses infinitos vai representar mais. E outras, como 0 elevado a 0, 0 elevado a infinito, 1 elevado a 0, 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0, a gente sempre encara essas expressões como indeterminadas. Toda vez que você chegar nela, você vai simplesmente procurar uma outra forma, porque só avaliar a tendência de cada parte não está sendo suficiente. E quanto às demais formas, usar o bom senso. Se eu somar dois números infinitamente grandes, eu vou ter um número infinitamente grande. Se eu dividir zero por um número infinitamente grande, eu chego a zero. Se eu levar infinito a um número infinitamente grande, vai dar infinito. E assim por diante.
Então, eu devo ter sempre bom senso na hora de usar essas expressões do infinito. Bom, vamos usar essa outra expressão aqui. Se nós formos pensar em substituir diretamente, né, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter infinito ao quadrado, menos 2 vezes infinito, mais 3, sobre infinito ao cubo, mais 2 infinito, menos 1. Quanto vai ser infinito ao quadrado menos 2 infinito? Infinito ao quadrado menos 2 infinito vai ser um infinito menos outro infinito. Só que se a gente usar um pouquinho de bom senso aqui, a gente vai perceber que o infinito ao quadrado ele é predominante. O que seria um infinito ao quadrado? Vamos pensar aqui no gráfico. O infinito ao quadrado seria o infinito gerado pela função x ao quadrado. E o 2 infinito seria o infinito gerado pela função 2x. X é uma reta, x ao quadrado é uma parábola. Percebe-se que você pegar um menos o outro, a distância aqui vai crescendo. Por quê? Um menos o outro vai ser essa diferença aqui. À medida em que eu vou subindo o gráfico, a distância vai ficando maior. Por quê? X ao quadrado cresce muito mais rápido do que 2x. E aí nós podemos dizer que o infinito aqui é predominante e que, portanto, quando vocês forem avaliar um polinômio, vocês podem olhar de cara para o polinômio de maior grau. Só que se a gente fizer isso, aqui nós vamos ter infinito, e aqui eu vou ter um infinito ao cubo, menos mais 2 infinito, vai dar infinito. Nós chegamos a uma indeterminação. E aí o que eu posso fazer para levantar essa indeterminação? Para levantar essa indeterminação, eu posso usar um artifício que é reescrever a função, transformando o que sobra na função em algo parecido com o que está no primeiro limite aí, no exemplo 2. Porque todos aqueles termos que eu transformar em algo da forma 1 sobre x, ele vai a zero. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso dividindo ou colocando em evidência o termo de maior grau. Então, por exemplo, no termo numerador, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Aí, o que vai ficar aqui dentro do parênteses? Vai ficar 1. Esse 2x dividido por x ao quadrado vai dar 2 sobre x. E o 3 dividido por x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. É só escrever essa multiplicação de forma que, se eu efetuar a multiplicação, eu volto ao que estava antes. No denominador, eu coloco x ao cubo em evidência. Eu vou ficar com 1. 2x dividido por x ao cubo vai dar 2 sobre x ao quadrado. E menos 1 dividido por x ao cubo vai ficar menos 1 sobre x ao cubo. Aqui eu posso simplificar. O x ao quadrado com x ao cubo vai ficar 1 sobre x. Então, eu vou ficar com o limite, um x tendendo a infinito, de 1 sobre x, que multiplica o que sobrou ali. Podemos até colocar 1 menos 2 sobre x, mais 3 sobre x ao quadrado, e 1 mais 2 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. Quando eu aplicar o limite, o que vai acontecer aqui? Esses termos que tem x no denominador, eles vão a zero, porque eles vão ser o quê? A representação de um número dividido por uma quantia infinitamente grande. Então, eu vou ter 1 sobre... quando eu substituir aqui, vai ficar 1 sobre infinito, vezes 1, que é infinito. E o infinito, 1 sobre infinito é zero. Então, essa seria a maneira
para você contornar esse tipo de indeterminação. Vamos a um outro exemplo. É a mesma coisa, se a gente for fazer uma substituição aqui, se olhar para o polinômio do numerador, x à quarta predomina, então vai a infinito. E se olhar para o denominador, esse x à quarta também predomina, também vai a infinito, chegamos a uma indeterminação. Qual é a ideia para esse tipo de problema? É reescrever o limite, colocando um termo de maior grau em evidência, tanto no denominador, quanto no numerador, quanto no denominador. Aqui eu posso colocar o x à quarta, então vou ficar com 5. 2x dividido por x à quarta dá x ao cubo no denominador, e 1 sobre x à quarta. No denominador eu posso colocar o x à quarta também, aí eu fico com 4, 3 sobre x ao cubo e 2 sobre x à quarta. Quando eu aplicar o limite, bom, eu posso, antes de aplicar o limite, eu posso simplificar, né? Posso simplificar o x à quarta. Então, eu vou ficar com o limite, um x tendendo a infinito, 5 menos 2 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x à quarta, e 4 mais 3 sobre x ao cubo, mais 2 sobre x à quarta. Aplicando a tendência, aplicando o limite, esses termos que tem x no denominador vão a zero. E aí nós obtivemos o quê? No numerador, 5 mais 0 dá 5. No denominador, 4 mais 0 dá 4. Então, o resultado do limite é 5 quartos. E aí, a dica que eu dou para vocês, na hora de resolver esse limite, é simplesmente olhar para os termos de maior grau. Veja que aqui eu tenho um x ao cubo no denominador, então ele vai ser prioridade. Se ele vai ser prioridade, a tendência é que vai dar alguma coisa do tipo 1 sobre infinito que dá zero. É claro que isso não serve como justificativo na hora de uma prova, mas esse é um argumento bastante plausível para você já ter uma ideia da resposta do limite. Aqui, nós temos limites em que ambos os termos têm o mesmo grau. Se ambos os termos têm o mesmo grau, você vai gerar duas potências que se cancelam aqui. Então, quando eles tiverem o mesmo grau, a tendência é que eles tendam para um número que vai depender do que tem aqui. E se você tiver um grau dominante em cima, obviamente, você vai chegar a uma expressão do tipo infinito sobre alguma coisa que vai dar infinito. Agora, eu vou resolver um último exemplo para essa aula. Bom, vamos ao nosso último exemplo da aula de hoje. E agora, tem um monte de raiz aí. A ideia é você ignorar a raiz, ou seja, ignorar não. Você vai agir da mesma forma como se não tivesse raiz. Vamos supor que a gente tentasse uma substituição aqui. Você teria um termo que vai a infinito dentro da raiz cúbica, e se você pegar a raiz cúbica de um número infinitamente grande, você vai obter um número infinitamente grande. Se você pegar algo que vai infinito e tirar a raiz quadrada, você vai encontrar infinito também. Então, nós chegamos a uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Aí, o que nós podemos fazer? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa dos outros exercícios. Colocar o termo de maior grau em evidência. Ah, mas coloca dentro da raiz, não tem problema. Certo? No numerador, eu tenho x à sexta. Então, vou colocar o x à sexta em evidência. Aí vai ficar um 2, 1 sobre x ao quadrado e 2 sobre x à sexta. Obviamente que é tudo isso dentro de uma raiz cúbica.
E no denominador eu tenho um x ao quadrado, vai ficar um 3 sobre x e 1 sobre x ao quadrado. Lembrando que esse denominador está todo dentro da raiz quadrada. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar esse x à sexta para fora, o x ao quadrado para fora da raiz, né? Então, no numerador, a raiz cúbica de x à sexta é x ao quadrado. Raiz 2 menos 1 sobre x ao quadrado, 2 sobre x à sexta. E o x ao quadrado sai da raiz, fica x, que é a raiz cúbica. Vou colocar um parênteses aqui para não misturar. Então, ficou um x, uma raiz quadrada de 3 menos 3 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Vamos aplicar a simplificação. Aqui eu tenho x ao quadrado sobre x, aqui vai dar x e aqui vai dar 1. Aí, quando eu aplico o limite, todos os termos que tem x no denominador vão a zero. Ou seja, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero e esse outro termo também vai a zero. E aí, quando nós aplicamos o limite, vai ficar o quê? Um x que vai a infinito, raiz de 2 mais 0, sobre raiz de 3 mais 0 mais 0. Infinito vezes uma constante é infinito. Então, o limite em questão é infinito. Então, você veja que não é uma situação tão complicada assim, né? E nós vamos, toda vez que você tiver um limite com a indeterminação do tipo 1, infinito sobre infinito, que você tiver uma tendência infinito, essa é uma técnica que costuma funcionar bastante. Certo? Procurar ou forçar que apareçam termos do tipo 1 sobre x que vão tender a zero. Bons estudos e até a próxima.